Bom, já está gravando de novo, tá, Thaís? Espero que você esteja vendo minha tela. Tô sim. Então, vamos lá. Na quarta aula, a aula da semana passada, eu falei sobre capacidade, planejamento da capacidade, eficiência, utilização e as capacidades operacional e projetável, além da teoria das restrições, que é do livro da Meta. Se quiserem colocar também algo sobre teoria das restrições no trabalho, fiquem à vontade, tá? Hoje, nossa aula hoje, o foco de hoje mesmo era para a gente atualizar o projeto, né? Ver como é que tá, quais são as dúvidas. E outra coisa importante que eu ressalto, sempre que vocês tiverem dúvidas, pode mandar lá no WhatsApp, tá? Pode ser que eu não responda na hora, mas é assim que eu tiver um tempinho, eu vejo qual é que é. Se eu não souber responder de cara, eu pesquiso e em seguida já respondo, tá? Então, hoje a gente vai ter aqui uma introdução rápida sobre sequenciamento e depois balanceamento da produção. Então, isso daqui é uma das definições do PCP, né? Que ele é um processo de gerenciamento da produção e com ele a empresa consegue planejar quando, quanto, onde, em que ordem e a verificação. A verificação, no caso, é o controle. E aqui, na ordem da produção, a gente imagina um produto, né? Falando de forma resumida. Não tem como você embalar o produto antes dele passar por todos os processos de produção. Então, esse é um exemplo bem simples sobre a ordem de produção e porque ela tem que ser seguida, né? Isso é até óbvio, digamos assim, na produção, que o produto tem suas etapas de produção e todas têm que ser seguidas. Óbvio que alguns produtos precisam obedecer uma ordem, né? Precisam que, por exemplo, que o processo 2 depende do processo 1. Em outros casos, não. Pode-se fazer o processo 2 antes do 1. Mas isso é muito específico. Voltando para o projeto de vocês, né, no caso do chocolate, isso não é possível, né? Geralmente, vamos imaginar uma trufa, né? Para ela receber a cobertura, todo o interior da trufa já tem que estar pronto, né? A não ser que seja uma massa homogênea. Então, em uma fábrica, o PCP ele é fundamental para garantir que a empresa esteja produzindo os melhores produtos da forma correta e de acordo com o planejamento. Porque o planejamento já planeja, né, a ordem de produção. E quando eu digo ordem de produção, não é a OP, né, é a ordem que os fatos têm que seguir, a sequência de produção. E, afinal de contas, se a indústria não planejar esse sequenciamento da produção, programar e controlar, vai ter dificuldade, né, para atender a qualidade. E esse é um ponto muito importante, né? Não sei se é o seu caso na sua empresa, Thaís, mas é essa questão da entrega, né? A gente vai falar muito aqui do tempo de produção, que é aquele caso, né? Algumas indústrias têm até um certo lead time com folga, vamos dizer assim. Mas algumas indústrias entre aspas, né? Pauleira, né? Produção para entregar e sem parar. Então, sequenciar a produção significa colocar em ordem. Dizer qual é que vai ser a ordem das operações para que elas sejam executadas. É evidente que cada produto possui um fluxo, um processo de produção, e embora em alguns casos seja possível uma certa variação, na maioria dos tipos de produção, a sequência deve ser seguida. O carro, por exemplo, ele não pode receber o estofamento, né, a parte de cima, ou o próprio carpete do carro, antes de
de que os fios passem, né? Antes de passar os fios que vão conduzir energia elétrica nesse carro. E no sequenciamento, a maior preocupação é a prioridade, né? No caso, a etapa anterior, que não pode, uma etapa, na maioria das vezes, não pode iniciar sem que a última tenha sido concluída. E, nesse sentido, a gente tem um outro ponto importante no sequenciamento, que é o balanceamento da produção. É porque que a gente fala primeiro de sequenciamento e depois de balanceamento. Porque é preciso conhecer a sequência para falar de balanceamento. É preciso entender a ordem, qual etapa depende de qual etapa, para depois fazer o balanceamento. Então, o balanceamento, por definição, é atribuir a todas as etapas um tempo aproximado de execução. Ou seja, fazer com que esse tempo fique balanceado. Eu acho que em todo tipo de linha de produção existe um gargalo. Então, nesse caso, é dizer que a linha de produção deve seguir o tempo do gargalo. É muito também desenvolvido com a teoria das restrições, né? É reduzir a linha de produção no gargalo e trabalhar em cima dele para que ele seja melhorado. No caso do balanceamento, fica mais claro quando você mede todos os tempos, todas as etapas, e percebe qual é a etapa que está com problema, que está atrasada. Resumindo, o tempo das etapas devem ser o mesmo, para que uma não fique atrasada e outra com muita folga. Né? Então, é seguir o sentido da palavra em sua essência, né? Balancear a produção, colocar ela em nível, vamos dizer assim. E por que a gente precisa balancear uma linha de produção? Né? Primeiro que uma linha desbalanceada, pensando numa linha manual, o operador que é o gargalo, né? Entre aspas, o gargalo, a pessoa que é o gargalo, ela está sobrecarregada. Então, em algum momento ela pode ter fadiga, porque ela vai tentar acompanhar o ritmo. E ela não está dando conta, né? Quando é um processo manual, é muito evidente que pode ser uma questão de treinamento da pessoa, né? Isso ocorre geralmente quando se tem funcionários novos, né? Que, por motivos óbvios, eles não conseguem acompanhar o ritmo dos outros, né? Que já estão treinados. Um outro problema é o custo, porque se um posto de trabalho está atrasado, quer dizer que um outro está com tempo ocioso, né? Se eu tenho, pensando numa linha contínua, né, de 4 etapas, se a etapa 2 consome 30 segundos e a etapa 3 consome 15, num fluxo de processo, essa etapa 3 ela vai ter ficado 15 segundos ociosa, né, 15 segundos parado. Então, isso gera um custo que, dependendo do produto e dependendo do valor dessa mão de obra, dessa máquina, né, no primeiro exemplo, dei uma fadiga uma fadiga do operador, mas pode ter também uma fadiga da máquina, né? Pode ser que o gargalo é uma máquina, e aí você começa tentar aumentar a produtividade dela, a produção dela, e em certo momento essa máquina pode quebrar, né? O que pode ser até pior, porque depois você precisa parar para manutenção e aí você para a linha toda. Então, em relação ao custo operacional, pode ser que um operador ou uma máquina estão com um tempo ocioso, né? Já que tem uma atrasada. E outro ponto evidente é a velocidade, né? Quando você tem uma linha desbalanceada, a velocidade da produção vai ser evidentemente prejudicada. Né? Tem algum problema de gargalo lá na Lear, ou Thaís? Olha, de vez em quando tem, viu? Mas aí a gente chama a engenharia lá e faz um rebalanceamento. Mas é porque acontece, né? Porque linhas novas e tudo mais, muita pessoa nova. Então, Uhum. direto a gente tem que fazer um rebalanceamento lá.
Entendi. A reprodução, a gente falou disso, eu não me recordo, mas é a produção puxada, né? Sim, reprodução puxada. Seguindo. Então, o balanceamento é utilizado principalmente para alocar tarefas, né, na estação de trabalho, sempre com o pensamento no equilíbrio, em equilibrar os tempos da operação e manter a linha em harmonia. E é óbvio que uma linha em harmonia tende a produzir mais, tende a atender melhor os tempos de produção e até a qualidade, né? Então, uma definição básica é o equilíbrio. O balanceamento da produção busca o equilíbrio do processo. Com o equilíbrio, vai se reduzir sobrecargas, né? E para isso ser feito, muitas vezes precisa de uma alocação de tarefas, né? Quando você mapeia o processo de produção, você identifica o seu gargalo e aí pode ser que você aloque tarefas. Falando de novo num processo manual. Se eu tenho uma etapa que é o gargalo e um operador melhor treinado em outra etapa, pode ser que a realocação dele seja um ponto interessante para resolver esse problema. Aqui, nesse caso, é sempre importante dizer que remover o gargalo é importante, mas também precisa remover esse excesso de capacidade. Então, se eu resolvo um gargalo e eu estou pensando numa linha de peças, né? Se eu tenho um gargalo numa etapa e a etapa seguinte, aliás, e a etapa anterior tem um buffer, né? Tem um pulmão para esse gargalo, para que esse gargalo não atrapalhe e para armazenar as peças que vêm de uma outra etapa. Isso é um excesso de capacidade, né? Se eu resolvo o problema no gargalo, muito provavelmente eu vou acabar com esse buffer, né? Esse buffer não vai mais ser necessário. E reduzir postos de trabalho e tempo de ciclo, né? Eu estava lendo uma matéria que a Chrysler, a montadora, né, que agora é da Fiat, eles tiveram uma redução de 600 mil dólares em um ano, apenas reduzindo o tempo de ciclo. Eles reduziram minimamente o tempo de ciclo e quando eles analisaram o tempo todo, o tempo de ciclo e a demanda, eles perceberam que mesmo que esse tempo fosse aumentado, eles não teriam problema em atender a demanda. Então, eles operam com o atendimento da demanda quase no 100%, e mesmo assim conseguiram reduzir o número de postos. E eles conseguiram reduzir cerca de 10 postos de trabalho, então, só com a mão de obra, né, mão de obra europeia tende a ser cara, então, uma redução aí de 600 mil dólares, só como exemplo, né? E tem vários outros exemplos aí que vocês podem pesquisar e incluir no trabalho de vocês. Resumindo, o balanceamento da linha busca otimizar, sincronizar e evitar desperdício. Trabalhar em cima do gargalo. Takt time é uma expressão alemã, aliás, takt é alemão, né? Que é para exemplificar o tempo de ciclo. Alguns autores diferenciam, outros dizem que é a mesma coisa, tempo de ciclo e takt time. A tradução de takt é compasso, né? O ritmo da produção. E sempre baseado na demanda. Então, como que tem que ocorrer o balanceamento, falando aqui em etapas, né? Pensando de etapas, se não me engano, aqui de 1 a 7 ou 1 a 8. Então, primeiro divide as operações, né, em pontos independentes. A gente que é engenheiro de produção, a gente aprende muito algumas maneiras de medir o tempo da produção, né, no posto de trabalho, porque muitas vezes você vai lá, pede para o operador realizar a tarefa dele, você utiliza o cronômetro para medir, só que muitas vezes aquele não é o tempo real, né? Porque aquilo ali ele está tentando dar o máximo dele
porque ele está sendo analisado ali no momento. Então, muitas vezes o ideal é utilizar até câmeras, câmera de segurança para ver qual é que é o tempo que o operador realiza o processo sem estar sob pressão, sem estar ali sendo analisado diretamente por um superior, geralmente um engenheiro de produção. Então, esse é um bom elemento para cronometrar o tempo de operação ou dividir, né? Dividir o quanto que consegue se produzir num dia todo, né? Produziu 24 peças num dia, trabalhando 24 horas, significa que para fazer cada peça é 1 hora. Esse é um outro ponto, porque aí você aumenta a sua população, né? Falando em estatística, né? Você aumenta o seu número de sua amostragem, você aumenta a amostragem. O segundo ponto é levantar o tempo padrão, que já expliquei junto com o primeiro. A sequência de tarefas é essencial, porque senão, na maioria das vezes não se pode, caso se possa pular etapas, isso tem que estar definido. Calcular o tempo de duração do ciclo, que aí vai ter uma formulazinha mais à frente que a gente vai ver, e o número mínimo de estações de trabalho, que também tem um cálculo que é possível fazer. Já quase no final, depois de tudo analisado individualmente, cronometrado, depois analisado o tempo de ciclo e o número mínimo de estações de trabalho, é possível redistribuir as tarefas nas estações, seguindo, claro, a ordem natural, né, de montagem. Os dois últimos pontos, né, eu falei que não lembrava se eram 7 ou 8, são 7, é verificar se há uma forma melhor de balancear, realocando, sempre buscando que a quantidade de tempo ocioso, que não tenha tempo ocioso, né, numa estação de trabalho, porque se uma estação está ociosa, significa que a outra está com problema. E calcular o percentual do tempo ocioso e o índice de eficiência. Então, esse é o passo a passo para o balanceamento. Também é importante entender a linha, né? Na linha de vocês lá na Lier, Thaís, vocês fazem apenas um tipo de produto ou a mesma linha serve para mais tipos de produto? Então, quando a gente fala de linha de montagem, né, vai ser o mesmo tipo de produto, vai ser tudo chicote. Porém, vai mudar os derivativos, que vai ser um chicote mais leve, um chicote mais pesado, um que vai mais circuito, outro que vai menos, né? Mas são todos chicotes. Entendo. E esses chicotes diferentes, se eu falar alguma besteira, você pode me corrigir, porque eu não conheço tão bem a indústria, apesar de ter feito estágio na Fagor, não entendo tão bem a indústria automotiva. Esses chicotes que têm peso diferente que você está falando, eles são produzidos na mesma linha, mesmo que precise fazer setup nessa linha, ou são produzidos em linhas diferentes? Não, ele é produzido na mesma linha, né? Mas assim, o pesado que eu digo não é literalmente, tá? É assim, Não, entendo. que são realmente chicotes mais complexos, os outros um pouco mais simples, né? Que são outros uns são mais demorados, né? Vai mais coisa, talvez vai mais mão de obra, mas é tudo na mesma linha. A gente precisa virar o setup. Legal. Te perguntei isso para exemplificar aqui essa parte que é os modelos de linha de produção. Então, o unimodelo, né, fica pela palavra uni, né, fica até meio evidente que é um modelo simples de linha em que uma linha de produção faz apenas um produto. Isso de certa forma, até raro, né? É uma linha de produção que faça só um produto, a não ser numa empresa que só tem um produto, ou uma empresa pequena que tem linhas diferentes, né, para cada produto,
ou ainda empresas que têm produtos muito diferentes, o que é ainda mais raro, né? Mas a definição é essa. O single model, ele só faz um produto nessa linha de produção, ela não tem alteração, é só isso que ela faz. O multimodelo são linhas que conseguem produzir mais de um tipo de produto. E eu já vou juntar com o terceiro, perdão, porque alguns autores dizem que o multimodelo ele faz mais de um tipo de produto, tendo ou não setup. Já outros diferenciam, dizem que, e esse é o caso do Becker e do Shaw, que, segundo os dois, o multimodelo é quando a linha é fruto, mas você precisa fazer o setup. Já, ainda segundo Becker e Shaw, a linha de produção que você consegue fazer mais de um produto sem fazer setup pode se chamar aí do modelo misto, né? O Mixed Model Line, que faz mais de um produto sem a necessidade de setup, né? Pensando aqui num exemplo, o próprio chocolate. Vamos imaginar o chocolate aí que é o projeto de vocês. Muitas vezes o chocolate ele é manipulado, né? O cacau em si, lá, com o leite, o chocolate ao leite, e aquela mesma massa ela pode servir para duas linhas de produção ou pode servir para dois produtos, sendo que eles entram na linha juntos, né? O tanque lá de chocolate de cacau com leite, né? O chocolate ao leite, ele processa, vai para a linha dura e na linha ela se divide e quem sabe até se junta lá no final, né? Pensando em um mix aí de dois produtos, pensando numa caixinha de trufa, por exemplo, né? O início da linha de diferentes trufas, né? O início da linha é o mesmo chocolate, a gente pode pensar na mesma linha de produção, porque o produto final ele vai juntar os dois, né? Vai juntar dois tipos diferentes de trufa. Só que uma vai receber um chocolate branco, por exemplo, e a outra vai continuar como chocolate ao leite até o final. Então só há uma divisão na linha para se juntarem lá no final. Já o setup, acho que é muito aquilo que você falou, né? O chicote que vocês fazem, que às vezes precisa de um setup. Eu te perguntei antes, e agora eu expliquei qual você diria aqui que é a linha de produção da Lear. Qual tipo, né? No caso, a linha de produção. A linha de produção. O modelo seria um multimodelo, né? Um multimodelo que faz O mais modelo de da um linha. produto, mas precisa Precisa fazer o vir um setup setup. para alterar. Exatamente. Pelo que eu entendi, o chicote é o mesmo. O que muda são os componentes dele. É, assim, o nome chicote, né? Tipo assim, ele muda o nome dele, muda, né, o derivativo, o código, tudo, mas Uhum, o nome chicote é geral, né? Ali sim, ela faz chicote automotivo, que tem que sair de lá, vai ser chicote automotivo. A diferença é que vai ser para projetos diferentes, né? E daí a mesma linha não faz projetos diferentes, mas ela faz para modelos de carros diferentes. entendi. Mas aí Hum, sim o material que vai fazer acaba mudando. Alguns usam o mesmo, mas acaba mudando. A gente precisa realmente virar o setup, tirar tudo que é de um carro para poder iniciar o que vai no outro carro. Entendi, legal. No meu caso, a gente processa ingredientes alimentares, né? E ingrediente que eu digo é um pó, né? Parecido com farinha de trigo. O nosso ingrediente, no caso, a gente trabalha com a Mixed aqui, que a mesma linha de produção consegue entregar diferentes produtos sem alterar. Então, o processo, evidentemente, é muito mais simples do que o processo para se fazer um chicote, né? Que deve ter até processo químico na linha,
além dos encaixes, né, da montagem. No nosso caso, um tanque recebe 2 ou 3 tipos de ingrediente. Esses ingredientes são misturados e sai lá uma mistura, né, um blend, que a gente costuma chamar na indústria de alimentação, né? Fala-se muito em blend, mistura de ingredientes. Esse é o mixer. Porém, eu tenho uma linha que é fracionada, que eu consigo vender os ingredientes em embalagens menores. Aí eu já preciso do setup. Então, só um exemplo para dizer que é muito raro a gente ter aí um single model, né? Até mesmo em empresas pequenas, o single model é bem raro, né? Geralmente você tem um setup ou uma linha que é adaptada para fazer mais de um tipo de produto sem necessitar do setup. Voltando ao balanceamento, o tempo de ciclo é o tempo em que a linha leva para montar uma peça, que teoricamente é a soma dos processos, né? E não nesse caso aqui, a gente diferenciando um pouquinho o tempo de ciclo do takt time, e o takt time ele vai ser sempre o ritmo dessa produção, né? Um passo envolvido com a demanda, no caso o tempo de ciclo, tempo de operação dividido pela produção do que é feito. E o NM, que é o número mínimo de postos de trabalho, calculado com o tempo total de processo e o tempo de ciclo. Dito isso, Thaís, chegamos ao final da nossa aula. Ficou alguma dúvida sobre balanceamento? Vocês fazem balanceamento lá? Você já participou de algum processo? Bom, que nem eu falei, né? Direto a gente precisa estar fazendo, né? Porque tá aumentando, então aumenta o número de máquinas, precisa aumentar o número de mão de obra também. Então a gente precisa fazer essa divisão da produtividade lá, que também está aumentando, né? Então a gente precisa fazer direto. Já eu participo também muito com a engenharia, né? Porque lá quem faz é a Uhum. engenharia, do balanceamento, né? Mas eu gosto bastante, né? Assim, na hora assim é bem complicadinho, né? Porque a gente precisa das coisas assim para aquele momento, não tem muito tempo, mas deu para entender bem, sim, professor. Eu imagino. Bom, além de tudo que eu falei, é óbvio que você deve usar no seu trabalho, que você sabe lá da empresa, que talvez seja até mais do que eu. A gente não tem a necessidade de fazer balanceamento na minha empresa hoje. Para fechar, Thaís, tem um artigo que eu mandei para vocês ontem. Ele é um artigo sobre balanceamento de linha de produção, na produção de laticínio. O artigo é bem legal, eu sugiro que você leia tudo, porém a parte importante, ele fala muito do mercado aqui de mussarela, que para a gente não tem tanta importância, mas é o capítulo 2.2 e 2.3, principalmente 2.3, né, que fala do balanceamento da linha de produção e do cálculo. Então, aqui ele mostra como que foi o cálculo dele. Isso daqui é outro ponto que eu quero pedir para vocês colocarem no projeto, não exatamente igual esse, evidentemente, mas colocar lá o diagrama de produção do chocolate de vocês. Só uma dúvida, Thais, por que vocês escolheram chocolate? Alguém trabalha com chocolate? Não, na verdade, assim, a gente começou a ver quem conhecia alguém que trabalhava em alguma empresa de chocolate, chocolate não, alguma empresa alimentícia, né, no Tá. caso. Aí eu praticamente não conheço ninguém, não tem ninguém em mente assim, mas a Vitória falou, é Vitória, né? Ixi, agora deu Aham. branco. Ela falou que conhecia pessoas que trabalhavam na Copenhague, que poderiam Ah, ajudar com informações. Então, por isso que a gente escolheu aí a Copenhague. Quer dizer, o chocolate.
Legal, mas até no Google vocês vão conseguir achar bastante coisa ainda da produção. Também não é assim, tão complicado fazer chocolate, né? Quem nunca fez brigadeiro em casa, né? Também é só estender a cadeia, né? Ao invés de pegar o leite condensado, você precisa de um processo para obter o chocolate ao leite diferente do que a gente faz em casa, né? Só como exemplo. Mas, voltando, o que eu quero que vocês incluam é um fluxograma de processo do chocolate, que, que não precisa ser tão complexo. A minha sugestão é que vocês escolham um ou no máximo dois tipos de chocolate para fazer. Bom, colocando isso daqui, aqui também esse é um outro bom exemplo, né? Que ele coloca o processo, ele mede tudo, e aí ele tem a soma do tempo que vai embasar aqui as. Você está vendo minha tela, né, Thaís? Tô sim. Que vai embasar aqui os cálculos dele. Eu vou pedir para vocês colocarem só tempo de ciclo, número mínimo de postos e eficiência. Isso está ótimo para colocar no trabalho. Novamente, é muito legal que vocês pesquisem com alguém da Copenhagen como que faz chocolate, até para o conhecimento de vocês, né? Isso é muito interessante. Mas para o trabalho, esses tempos aqui, só usando como exemplo, né? Digamos que seja aí medição do pH da massa, né? Pode ser que tenha no chocolate ou não. Esses tempos aqui é o que vocês estimarem, tá? Não vão copiar o trabalho do cara aqui, né? Até porque é mussarela, né? É completamente diferente. Mas é o tempo estimado, tempo que vocês acham que vai gastar para as etapas do chocolate, né? Derretimento tanto tempo. O nosso chocolate vai ser uma qualidade um pouco menor, vai ficar batendo por menos tempo. Processo de produção tal, a máquina consegue fazer tantas trufas, então o tempo médio é esse. E no final, por esse artigo aqui, ele está conciso, né? Eu gostei muito dele porque ele está conciso e os cálculos estão todos mostrados, né? Geralmente, artigos mais elaborados, eles não colocam as contas aqui assim, desse jeito. Eles só fazem as contas, fazem os cálculos e trabalham em cima das conclusões, né? E, óbvio, onde é que pode melhorar. Nesse caso aqui, ele faz uma melhoria, vocês podem até propor uma melhoria no trabalho de vocês, mas o importante sobre o balanceamento da produção é saber o tempo de ciclo, o número mínimo de postos e a eficiência, que são três dados que vão ter base na, na estimativa que vocês fizerem. Alguma dúvida, Thaís? Não, vou iniciar já, vou entrar em contato com a Vitória. Legal, eu estou finalizando aqui, tá? A gravação.